Agora nós vamos falar do parágrafo de desenvolvimento. O texto ideal ele tem uma média de 4 parágrafos. Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo para conclusão do texto. Então, aqui estou pressupondo 2 parágrafos de conclusão, por isso que eu coloquei segundo e terceiro parágrafos. Mas a gente só vai ler um para que a gente saiba, para que a gente compreenda essa estrutura. Então, aqui no parágrafo de desenvolvimento, o que deve ser feito? O desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo é o espaço onde você poderá desenvolver a sua argumentação de modo a persuadir o leitor, ou seja, convencê-lo do seu ponto de vista. Então, aqui nós vimos, que a tese dessa candidata da Furtado era de que a persistência da violência contra a mulher se dá pelo fato de haver um legado histórico-cultural e também pelo desrespeito às leis. Então, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento do texto dela, ela vai trabalhar a primeira ideia da sua tese, de que a persistência da violência se dá por uma questão histórica, uma herança histórica. Então, ela segue a estrutura do parágrafo padrão, com o tópico frasal, expansão do tópico e conclusão. Então, vamos ler para que vocês observem o raciocínio que ela usou para fazer a argumentação e esse parágrafo de desenvolvimento. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito depois do gênero oposto. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres, corroboram a ideia de que elas são vítimas de um legado histórico-cultural. Nesse interim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos, a ponto de enraizar-se na sociedade contemporânea, mesmo que de forma implícita à primeira vista. Bom, então aqui ela está usando a história, que são fatos de conhecimento geral, e uma sequência lógica de ideias que eu grifei para que vocês pudessem observar. Então, ela começa com o seu tópico frasal. Segundo a história, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. No desenvolvimento, ela vai provar essa fala dela com fatos de conhecimento geral, o fato das mulheres ter conquistado direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho, escolherem, inclusive, suas próprias roupas, muito depois das conquistas dos homens. Então, eles conquistaram isso primeiro. E aí, ela vai no segundo período do desenvolvimento do texto, que seria, no caso, o terceiro período do parágrafo, ela vai associar o passado ao presente. Então, ela diz, esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência que as mulheres vivem hoje, confirmam a ideia de que elas são vítimas de um legado histórico-cultural. E, a partir de então, ela vai concluir o seu texto. Nesse interim, a cultura machista prevaleceu ao longo dos anos. Então, ela está concluindo o pensamento dela. Então, ela se utilizou de uma sequência lógica de ideias para que chegasse a uma conclusão que defende o ponto de vista dela, provando, portanto, que a mulher sofre ainda violência por conta de um resultado histórico, um processo histórico de machismo que deixou heranças. Então, é assim que se faz um parágrafo de desenvolvimento. Nós poderemos aprender mais a respeito da argumentação nas próximas aulas, mas a ideia aqui é que você perceba como se constrói um parágrafo de desenvolvimento.